E ainda sobre a desaprovação do governo Lula, a gente fala agora com o Cristiano Noronha, que é vice-presidente da Arco Advice. Cadê o Cristiano? Agora sim. Muito boa tarde, Cristiano. Prazer ter você aqui. Prazer, Vitor. Um prazer estar aqui com vocês. Cristiano, eu queria começar falando um pouquinho da economia. Isso porque, apesar de haver uma percepção apontada pela pesquisa de que pelo menos deixou de piorar, né? O contingente, por exemplo, que percebe uma variação bastante negativa nos preços, né? Ou seja, o impacto maior da inflação no bolso ter diminuído, a gente vê que a aprovação a desaprovação do governo Lula atinge níveis bastante elevados, principalmente com aquela associação agora ao escândalo envolvendo o INSS. Eu queria uma leitura tua a respeito exatamente dessa percepção da população, tanto do ponto de vista prático, naquilo que tange ao dia a dia dela, né? O impacto, evidentemente, dos preços no bolso, quanto também por essa questão mais moral ou mais ideológica ou dessa associação do governo a um escândalo de corrupção. Olha, Vitor, eu classifico essa pesquisa aí da Quest que foi divulgada hoje, em sintonia com outros institutos também, como é o caso da Atlas, que foi divulgado, como preocupante para o governo, porque se você olhar, por exemplo, da região Sudeste, da região Centro-Oeste e Norte, os índices de desaprovação do governo mantêm uma tendência de desaprovação forte. É verdade que, quando a gente olha para o Nordeste, houve uma inversão dessa tendência, a desaprovação do presidente caiu, ao mesmo tempo que a aprovação subiu. Talvez isso seja um pouco reflexo desses anúncios de medida que o presidente anuncia, né, como Gás para Todos, algumas mudanças no Minha Casa Minha Vida, o programa, o próprio reajuste da tabela do imposto de renda, né, isentando, apesar de não ter chegado, mas isso pode ter, enfim, impactado ao presidente. Mas o fato é que, né, em regiões importantes, como eu disse, Sudeste, Centro-Oeste e Norte, a gente percebe ainda essa tendência de alta. Isso é muito preocupante para o governo, especialmente porque a gente tem essa questão do INSS está pegando bastante para o governo, e há uma expectativa de que essa comissão seja instalada. Inclusive agora, em junho, né, está prevista uma sessão do Congresso Nacional, onde o Davi Alcolumbre pode fazer a leitura desse requerimento de instalação da CPI. E aí a gente vai ter uma exploração disso por parte da oposição, e isso, no segundo semestre, projeta um cenário de maior dificuldade também para o governo. Então, o governo tem que ficar atento a isso, porque pode causar um impacto negativo e até, de certa forma, reduzir o que o governo espera de impacto positivo quando efetivamente essa isenção para quem ganha até R$ 5.000 entrar em vigor, que é em janeiro do ano que vem. Ou seja, pode ser apenas uma recuperação de parte de mais uma parcela do eleitorado que o presidente perdeu. Entende? Então, o governo, ontem o presidente convocou, por exemplo, uma coletiva ressaltando vários aspectos positivos do governo, falando em crescimento, falando em geração de emprego, citando o programa Pé de Meia, por exemplo, e tal. Isso talvez porque o presidente já sentiu o baque da pesquisa Atlas, que foi divulgada na semana passada, e também houve uma pesquisa Poder, e agora essa Quaest, todas elas no sentido de que a desaprovação do governo continua com essa alta. Foi dentro da margem de erro, mas quando você olha, Vitor, o filme, né, como eu gosto de falar, desde dezembro do ano passado, aí a gente já está no meio do ano, a gente percebe os institutos mostrando essa tendência de piora na aprovação do governo, por mais que o governo insista em apresentar algumas medidas positivas. Pois é, Cristiano, e em meio a essa tentativa do governo de criar essa agenda positiva, a gente vê que há, pelo menos como eu disse anteriormente, essa percepção de que, pelo menos, a economia parou de piorar. Isso porque caiu de 56% para 48%, né, a parcela dos brasileiros que acredita que a economia, que consideram que a economia piorou.
Eu queria entender que medidas poderiam ter esse tipo de impacto, né? Como essa série de propostas, principalmente voltada à população mais pobre, também a concessão, a ampliação do mercado de crédito como um todo, para melhorar essa percepção, até porque a gente não viu nenhum tipo de arrefecimento muito significativo, por exemplo, nas projeções de inflação. Então eu queria entender, né, por que a gente tem uma variação bastante significativa ali, né, de 8 pontos percentuais de diferença para o último levantamento, acerca exatamente dessa percepção de piora da economia brasileira. Olha, o desemprego, Vitor, que a gente está vendo, ele continua baixo, né? O governo continua trabalhando muito em medidas de estímulo ao crédito, e isso pode melhorar um pouco a percepção das pessoas. A inflação também, a gente, por mais que ela não tenha cedido fortemente, mas a gente percebe também que ela parou de piorar muito, né? Então, talvez a conjunção desses fatores ele tenha melhorado aí ou refletido na opinião do eleitorado. E combinado com isso, o governo tem melhorado, inegavelmente, a comunicação dele com o eleitor. Mas quando a gente olha, como eu insisto em falar, o índice de aprovação e desaprovação, a gente continua percebendo que esses índices estão piorando. Pontualmente a economia melhora, sim, mas ele não é suficiente apenas isso para, no conjunto, fazer com que a opinião dos brasileiros sobre o governo do presidente Lula melhore. Tanto é que a gente vê essa alta em várias regiões. Houve ali onde que você percebe que houve uma ligeira melhora do governo? Justamente na região Nordeste, basicamente, né? E o que o governo está fazendo? Essas medidas, elas basicamente elas atendem a população de baixa renda, que está localizada majoritariamente no Norte e no Nordeste. São essas regiões que o governo parece ter mostrado ali um pouco da melhora. Então, talvez isso explique um pouco, mas no conjunto da obra, a desaprovação do governo continua subindo, que mostra que o governo ainda tem que melhorar também em outras áreas. A sensação em relação a preço ainda continua preocupando, a sensação de segurança ainda continua preocupando, a questão de corrupção ainda continua preocupando, e especialmente relacionada ao INSS, né? Então, a economia pode trazer um alívio para o governo? Pode, mas ele sozinho não é suficiente, Vitor. E quando a gente olha esses índices de pesquisa, por isso que as pesquisas anteriores, juntamente com com a este divulgada hoje, mostra que, na margem, a avaliação do governo como um todo continua piorando. Então você cita exatamente essas duas regiões, Cristiano, né, que tem pelo menos um contingente populacional mais pobre. Eu cito aqui a aprovação do governo Lula em dezembro de 2024 era de 67%. Agora, ela passa, na verdade, em março de 2025 para 52%, segundo a pesquisa Genial Quest, e agora são 54% os que aprovam. Em paralelo, desaprovam 44% na região Nordeste, ante 46% em março desse ano, uma desaprovação que era muito menor em outubro do ano passado, né, uma desaprovação de 26% em outubro do ano passado, e a gente vê, né, a boca do jacaré ali fechando. Eu queria entender onde o governo se afastou tanto de um contingente eleitoral que tem bastante afeição histórica com o PT. Bom, quando a gente olha, por exemplo, Vitor, essa questão da segurança pública, né? Ela tem atingido bastante, por exemplo, o estado da Bahia, que é um estado muito populoso, o Ceará também. Então, essa questão da segurança no Nordeste está pegando muito. E isso é um fator, sem dúvida nenhuma, relevante. A questão do Pix, por exemplo, que acabou beneficiando muito a população de baixa renda, houve uma difusão muito grande, uma comunicação muito ruim do governo no início do ano sobre o risco de taxação. Essa população também não gostou disso, né? Que viu que houve uma inclusão muito forte com a questão do Pix, e aí
o risco de ser taxado, e essas pessoas ficaram absolutamente preocupadas com relação à questão do Pix. Essas fraudes no INSS afetam basicamente quem? Aposentados, a população de baixa renda também, que também foi duramente afetada e houve uma difusão muito forte dessa sensação aí. E as pessoas, essa sensação de falta de controle do governo, um sentimento de corrupção, por exemplo. Então, esses aspectos acabaram prejudicando muito. E combinado com isso, falta uma marca. O governo Lula, ele teve nas duas vezes anteriores que o Lula foi presidente da República, houve a marca muito forte do Bolsa Família, falava-se até, comparava-se, né, o crescimento da região Nordeste com a China, que era o Nordeste crescia em patamares chineses, né, do crescimento lá do PIB na região Nordeste. E hoje o pessoal dessa região não vê isso. Então, falta essa marca, falta essa sensação de que a vida das pessoas está melhorando consideravelmente. Isso as pessoas não têm. Quando tem a memória lá do que foi as duas gestões anteriores do Lula e compara com hoje, vem que não está muito longe daquilo que representar. Por isso que naquele período o Lula deixou a presidência da República com índices de aprovação de 85% e não está com esses índices nesse momento. E hoje a população está mais cobrando mais, ela está mais exigente, ela está querendo mais coisas, não basta fazer mais do mesmo e coisas requentadas, e é isso que parece que a população está sentindo nesse momento do governo. Cristiano, você citou aquele episódio envolvendo aquela mudança de uma instrução normativa da Receita Federal, que causou, inclusive, uma enxurrada de publicações nas redes sociais envolvendo a possibilidade, por exemplo, de o Pix ser taxado. A gente vê aqui nessa pesquisa, né, uma manutenção muito elevada da taxa de desaprovação entre os mais jovens, né, de 16 a 34 anos. Segundo essa pesquisa, 60% desse contingente desaprova o governo e 37% dessa população entre 16 e 34 anos aprova. A tendência, na verdade, ela tem uma reversão aqui a partir de dezembro do ano passado. Evidentemente, né, como eu disse, é uma população que está mais presente nas redes sociais. Eu queria entender por que essa taxa tão significativa de um contingente, por exemplo, né, entre estudantes, por exemplo, também universitários, que muitas vezes votou no presidente Lula e agora mostra uma desaprovação, né, tão distante da taxa de aprovação. Como você falou, Vitor, essa população ela é muito conectada, né? Ela é muito afetada pelo que é muito impactada pelo que ela percebe nas mídias sociais também. Né? É uma população que está muito atenta ao que está acontecendo e a gente sabe da dificuldade que o governo tem de se comunicar por meio das mídias sociais. O governo ainda está muito analógico, né? Não tá digital. Quando você vai olhar também, a juventude também ela é muito impactada pelas questões de segurança, de violência, índice, e isso essas pessoas também percebem. Quando você vai nas universidades públicas, recentemente o presidente Lula teve uma reunião com alguns reitores de universidades públicas federais, e esses reitores cobraram mais recursos das universidades. As universidades estão bastante sucateadas, né? O presidente teve programas nas gestões anteriores também, com o ProUni, que impactou a vida de muitas pessoas, mas hoje, como eu disse, né, o governo parece não ter a mesma conexão, a mesma capacidade criativa de apresentar programas que efetivamente conquistem também os jovens, né? Então, toda essa combinação de fatores acaba afastando o governo um pouco dessa população. Então, quando a gente teve, obviamente, problemas relacionados ali à pandemia também e tudo mais, e até a gente viu, a eleição de 2022 foi uma campanha muito baseada em índice de rejeição, quem tinha menor rejeição e tudo mais. Agora, as pessoas, depois que o presidente da República ganhou, ele quer ver, e aí, o que você me apresenta? E é isso que essa população também jovem está sentindo falta. Como eu falei, a questão das universidades, Vitor, estão em situações muito ruins.
de falta de recursos. Tanto é que o presidente chamou esses reitores cobrando mais recursos, porque as universidades públicas também estão ali bastante carentes de recursos, com uma situação muito caótica do ponto de vista financeiro também. Então, a combinação disso, universidades, questão de segurança, até perspectiva para os jovens também, isso falta também nessa agenda. E essa comunicação com os jovens. A gente percebe até, por exemplo, o Nicolas conversa muito bem com o jovem, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, está tentando fazer essa comunicação também para a população mais jovem. Eduardo, o Campos também o João Campos também lá, o prefeito, que agora recentemente assumiu a presidência do PSB, tem essa capacidade de comunicação também com os jovens muito, mas a gente não percebe isso do governo atual. Ainda está bastante distante aí dessa juventude se modernizar, como eu disse, muito analógico, né, e pouco digital. Pensando só no recorte de renda, Cristiano, a gente acompanhando aqui os números, a gente vê essa aproximação do contingente que aprova e desaprova no recorte ali de quem ganha até 2 salários mínimos. De acordo com as pesquisas, 50% de quem ganha até 2 salários mínimos aprova o governo e 49% desaprova o governo. Ou seja, um empate técnico exatamente naqueles que são alvo de muitas dessas medidas, principalmente da ampliação do poder de compra da população, que o governo, né, tem escolhido ali como uma estratégia, inclusive, para aquecer a economia. Queria entender, essa estratégia está dando errado? Bom, os programas a alta de preços aí, Vitor, acaba consumindo muito, né? E o governo ele tem que entender uma coisa: algumas vezes ele dá com a mão e tira com a outra, né? Porque, por exemplo, se o governo não tem uma responsabilidade fiscal muito clara, o que isso acaba acarretando? Em juros altos. Então, o salário mínimo está tendo um reajuste real da inflação. Sim, mas as pessoas estão tendo que gastar mais dinheiro para comprar, às vezes menos do que compravam há 2 anos ou há 1 ano atrás, né? Então, ao mesmo tempo que o governo insiste em dar crédito para essas pessoas, parece que essas pessoas estão mais tirando a corda do pescoço e não necessariamente consumindo mais, né? As pessoas não estão necessariamente melhorando a sua qualidade de vida. Esse sentimento de melhora de qualidade de vida é que as pessoas não percebem. Por isso que a gente vê aí é sistemático. Até 2 salários mínimos do presidente em julho de 2024 tinha uma aprovação de 69%, de acordo com a pesquisa, está com 50%, uma queda de 19% nesses índices, ao passo que a desaprovação saiu de 26% para 49% aí no período de 1 ano, né? É muita coisa. Então, o governo, quando acha que você eventualmente cuidar das contas públicas significa você prejudicar a população? Não, porque isso reflete nas expectativas que o mercado tem em relação ao governo. Então, a gente tem que pagar, os preços sobem, o juro fica mais alto, o crédito fica mais caro, o dinheiro fica mais escasso. Então, não adianta, Vitor, dar com a mão e tirar com a outra. As pessoas percebem que, no final das contas, elas continuam basicamente trabalhando para pagar suas contas e não para melhorar a sua vida. E é isso que as pessoas sentem falta. E é a população mais pobre, que não tem como se defender da inflação, que acaba sofrendo mais com ela. Porque quem tem mais renda acaba recorrendo ao sistema financeiro, pode aplicar o dinheiro e se proteger, vamos dizer assim, da alta de preço. A população mais pobre não tem isso. Vamos esperar o que vem aí de anúncio na semana que vem, Cristiano, depois da reunião do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com as lideranças no Congresso Nacional. A gente conversou com o Cristiano Noronha, que é vice-presidente da Arco Advice. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado, Vitor. Prazer estar aqui com vocês. Forte abraço.